Olá pessoal, eu me chamo Paula Carvalho, eu sou azara. Se conselho fosse bom, a gente não dava de graça, mas eu vou dar esse conselho de graça. Se for bom ou não, vocês vão decidir. Eu tinha muitos problemas em ter disciplina em algumas áreas da minha vida. Como algumas pessoas que me conhecem sabem, tem áreas que eu tenho dificuldades mesmo. E áreas que eu precisava ter maestria, desenvolver, e eu não fiz isso, eu sabotei durante muitos anos da minha vida. E essas áreas, elas estavam dentro dos meus campos simbólicos, estavam no meu mapa astrológico, no meu mapa numerológico, enfim, forças psíquicas das quais eu me identifico. Então, essa simbologia, essa informação estava lá, mas eu não ia adiantar de nada, eu não ia ancorar elas em mim se eu não precisasse fazer algumas coisas. E eu precisava desenvolver a disciplina. Só que a disciplina, ela não pode, pelo menos para mim, vir com sofrimento psíquico. Nós entendemos que quando o cérebro começa a sofrer, está na neurociência, né? Ele começa a sabotar, porque é uma questão de sobrevivência. Então, eu já entendia que eu, particularmente, não funcionava se eu tivesse que ter aquela disciplina forçada a fazer algo. Então, foi aí que eu tive as minhas mortes simbólicas e a minha renovação de consciência. Eu vivi um processo alquímico muito grande de mudança de crença. Uma das coisas que eu passei a desacreditar ou a acreditar é que eu não tenho importância nenhuma. Na verdade mesmo, nós não temos tantas importâncias assim como a gente acha que a gente tem. O ego da gente quer dizer isso. E aí, quando a gente começa a olhar a nossa desimportância, a gente começa a sofrer menos. Em alguns aspectos, em outros não. Vai depender muito das feridas, né, emocionais que nós temos. Algumas vezes a gente não quer olhar essa desimportância porque dói demais entender que às vezes a gente não é preferido na família, ou às vezes a gente não é aquela pessoa que a gente gostaria de ser amada e não foi. E a desimportância é um caminho que ela aponta a outras importâncias. E ela traz sim um hábito de disciplina despretensiosa. Então o que acontece? Eu vou te dar um exemplo meu. Eu odiava academia. Odiava academia, não só pelo processo físico repetitivo, que eu detesto, mas também pelo ambiente de academia. Não gostava daquele ambiente. E eu fiz uma hipnose, uma auto-hipnose, porque eu também tenho formação como hipnóloga, e eu comecei a desconstruir dentro de mim aquela crença. Mas não ia só adiantar com a hipnose, porque a hipnose vai lá e vai mostrando para você o porquê você não está fazendo, porque você não se identifica com aquilo. Mas não adianta você ter consciência das coisas e você não agir, que é o que acontece muito com as pessoas que têm acesso a mapa astral, mapa numerológico, acessos, sim, a várias informações, aí acessou a informação, compreendeu, mas não fez o processo, não foi agir, não tomou uma ação. E essa ação, ela não pode nem deve ser sofrível. Ela tem que vir de forma despretensiosa. Então, foi o que eu fiz. Foi a primeira atitude diante de muitas que eu também tive na minha vida, que se reverberou em outras áreas da vida, na amizade, nos relacionamentos, enfim, no trabalho, que é a desimportância. Então, eu comecei a entender que eu não ia ter aquele corpo maravilhoso que muitas mulheres têm, que eu não ia ter o mesmo resultado nas artes marciais, porque até agora que eu gravei esse vídeo eu faço artes marciais, que eu não ia ser a melhor nos hobbies que eu faço, por exemplo, eu faço arquearia, não ia ser a melhor de todos, e que eu estava ali para entender qual eram as minhas limitações. E se eu conseguia vencer só um tiquinho assim das minhas limitações, eram as minhas metas, eram as minhas conquistas. Então eu comecei para a academia detestando o local e com todos os meus fantasmas e demônios, com tristeza, ansiedade, com falta de vontade de ir, mas eu ia. E assim, eu não foquei mais no resultado, eu não queria mais fazer o processo de comparação. Então, eu fazia pilates, por exemplo, faço pilates até hoje, com uma bailarina profissional do meu lado. Então, assim, se eu ficasse olhando que eu não tinha a mesma mobilidade que ela, eu
morrer com aquilo, porque não tinha como. Ela fazia balé desde criança. Então, até hoje eu tenho dificuldade no Pilates, entende? Até porque eu sou uma mulher de quase 50 anos de idade. E aí eu não consigo puxar o mesmo peso que outra pessoa puxa, mesmo mais velho do que eu, mais velha do que eu. Cada pessoa tem seu biotipo, tem sua história. Eu comecei a ir para academia, tem pessoas que vão ter a roupa mais bonita, o corpo mais bonito, tem pessoas que vão chamar mais atenção, tem pessoas que têm mais carisma, enfim, tem pessoas que dançam melhor, que, enfim, tudo melhor. E eu não poderia estar conectada àquilo, porque se eu me conectasse àquilo, eu ia gerar sofrimento, ia olhar para mim e ia me sentir uma pessoa muito, enfim, fracassada. E não, então eu disse, taquei o assim, e fui, e fazem quase 3 anos, vai fazer 3 anos, que eu frequento diariamente, tanto que eu sou, inclusive, admirada por algumas pessoas que desde o começo olham o meu processo, porque eu perdi 24 quilos. Sem usar nenhuma medicação e sem fazer nenhum processo estético. Eu perdi mesmo. Inclusive, foi uma surpresa para mim, porque eu não esperava ter perdido tanto peso com relação à minha constante ida. Eu comecei na academia e a minha desimportância começou a me dar caminhos importantes. Então, eu comecei a ter grandes amigos, conhecer pessoas maravilhosas, me conectar bem com os meus instrutores, meus professores, ter uma relação de amizade mesmo com alguns, de chegar lá e fazer o que tem que fazer. Então eu faço aquilo que eu posso fazer, não aquilo que eu acho que eu devia fazer, ou competir, enfim, puxar um peso, por exemplo, que está acima da minha capacidade. E aí, com isso, eu fui criando uma constância, e para mim hoje, ir para academia não é mais só um ato de disciplina, é um hobby mesmo. É um momento que eu extravaso, é um momento de lazer, é um momento que eu vou ter contato com outras pessoas, que eu vou exercitar o meu corpo, que eu vou entender quais são as minhas limitações, aonde eu posso me lesionar ou não, aonde eu progredi e não progredi, mas assim, eu olho para isso de forma despretensiosa mesmo, e sem dar uma certa importância. Então, essa desimportância, isso foi tão bom para mim. Hoje eu sou assídua na academia, tanto que quando eu não vou, eu me sinto mal. E a desimportância, ela começou a ir para outras áreas na vida. Inclusive, uma delas é essa aqui, porque eu tenho um pavor de falar em frente à câmera. Mas eu estou me dando a devida desimportância. Eu não sou melhor do que ninguém, mas se alguém se conectar com o que eu falo, tudo bem. Se não, paciência. Eu estou fazendo o que eu posso fazer, dentro das condições que eu posso. E isso também foi nas minhas relações. Eu comecei a entender que algumas pessoas não tinham a mesma sintonia na amizade, ou não tinham a mesma sintonia na amorosidade, ou não tinha certa importância dentro da família. Então, eu fui olhar para pessoas que me dão importância e entender que tudo bem, as pessoas se identificam com outras, não. Cada uma pessoa tem sua história. Eu não sou tão importante assim. Mas para algumas pessoas eu sou bastante importante. Então é uma mudança de foco. A desimportância, ela muda o nosso foco. Na minha mentoria, eu ensino técnicas às pessoas para ela começar a disciplinar a coisas que elas sabotavam a partir da autodesimportância. Por quê? Para mim, a desimportância foi a matéria-prima, porque eu sou uma pessoa de perfil rígido, e eu tenho uma pessoa que eu me autocritico demais. Eu sou autoexigente e perfeccionista comigo. O meu perfeccionismo não é com as pessoas, é comigo. É tanto que eu não me achava perfeccionista porque eu tenho pavor de coisa certinha demais, sabe? Assim, quando eu vejo um perfil que é muito próspero, é muito feliz, é muito rico, é muito abundante, é muito bonzinho, muito boazinha, muito tudo, eu já fico muito desconfiada. Porque eu gosto das coisas raízes. Mas eu não entendia que o meu perfil rígido, minha autoexigência e perfeccionismo era comigo. E isso me gerava comparação. Então, quando eu entendi que eu não tenho muita importância e que ao mesmo tempo eu posso ter importância, aí eu entendi que eu posso fazer as coisas, eu posso ter constância nas coisas de uma forma mais prazerosa, sem que o cérebro ative aquele modo de sobrevivência.
Então, a disciplina, ela vem muito mais pelo prazer do que pela obrigação. E eu espero que esse conselho sirva para alguém. Um abraço forte para vocês. Tchau, tchau.